chiclete. Eu estou achando que vai acabar a pilha aqui, ó. Não sei se... Não é. Eu pode me ajudar aqui, por favor. Enquanto isso, abra a sua Bíblia, por favor. No livro de João, capítulo 1. Aos nossos alunos, que nós ficamos 12 horas juntos nesse fim de semana, nós continuamos a aula não terminou. Eu deixei para terminar aqui, agora que eu entendi o negócio. A aula vai terminar aqui. João capítulo 1, versículo 14, por favor. E o texto está assim registrado. E o verbo, veja que está com letra maiúscula na sua Bíblia. Se você lembrar do tempo da escola, verbo é a palavra em ação. Palavras que não são colocadas em ação não produzem nada. O próprio Tiago ensina, no capítulo 2, versículo 17, que a fé em Deus, ou na palavra de Deus, sem obras, é morta. A palavra que não é colocada em ação não produz nada. Tem muita gente que vem à igreja, e eu mesmo fiz muitas vezes isso. Você ouve uma palavra maravilhosa, você fica extremamente encantado com aquela palavra. Quando você bate daquela porta para fora, a gente já não lembra mais nada do que é a palavra. Quantas vezes eu chegava na minha casa e meu pai falava assim: foi bom o culto? Foi muito bom, pai. O que o pastor pregou? Olha, pai, até agora há pouco tempo eu lembrava, agora já não estou lembrando muito mais do que ele pregou. Até chegar na nossa casa e começarmos a segunda-feira, muitas vezes você percebeu, a palavra foi embora. Então nós não temos que ser somente ouvintes da palavra. Nós temos que ser praticantes da palavra. E para que a gente seja praticante da palavra, nós temos que guardá-la no nosso coração. O salmista diz isso: a tua palavra escondi no meu coração, escondi, para não pecar contra ti. Então, eu queria chamar a sua reflexão aqui. Cada vez que você ouve uma palavra de Deus, não ouça só com os seus ouvidos físicos, ouça com os ouvidos do seu coração. Deixa ela descer para dentro do teu coração. Peça a Deus que essa palavra não saia do teu coração e que ela possa ser colocada em prática ao longo daquela semana. E é a palavra em prática que faz toda a diferença. Você quer ver? A Bíblia diz que o maior desejo do Senhor depois da queda de Adão era salvar o homem, levar o homem de volta para casa. Quando você é um soldado, quando você é um missionário e você está longe da sua casa e você passa momentos difíceis. Eu lembro uma vez que eu estava na Venezuela, nós tivemos um grande terremoto na Venezuela, era mais ou menos essa data, perto do Natal. Nós tivemos que sair correndo do terremoto, entrarmos num hotel e as notícias que a gente tinha eram: vocês provavelmente não conseguirão mais voltar para o Brasil, porque as estradas estão destruídas, o aeroporto está destruído. E nós ficamos pensando: quando é que eu vou voltar para a minha casa? E Deus foi tão bom que um aeroporto do país não foi destruído. E um avião brasileiro foi buscar uma série de brasileiros e Deus me colocou dentro daquele avião e me trouxe para casa antes do Natal. Eu tinha pedido ao Senhor: eu não quero ficar aqui, Senhor, eu fiz a tua obra. Eu quero voltar para minha casa, eu quero passar o Natal com a minha família. A coisa mais gostosa que tem é a gente poder voltar para a nossa casa e encontrar nossos pais, nossa esposa, nossos filhos, nossos netos. E quando nós ficamos muito tempo fora, a saudade aumenta. O maior desejo de Deus é que nós, os seus filhos, voltem para casa. Isso que significa a palavra redenção. Voltar para as mãos do antigo dono. Adão levou a humanidade
fora de casa. Mas Deus nos ama de uma tal maneira que, se Ele precisasse intervir no sistema e se tornar homem e pagar o preço para que os homens ficassem livres da justiça e satisfizessem a justiça de Deus, e os homens ficassem libertos, livres para voltar para casa, se fosse necessário isso, Ele faria, porque o maior desejo de Deus é nos libertar e nos levar de volta para casa, porque Deus tem um projeto. O projeto de Deus é ter uma grande família que possa morar com Ele por todo o tempo, por toda a eternidade. E foi isso que Deus falou comigo no louvor, na primeira música que começou a ser ministrada, e Deus me trouxe para esse texto. João capítulo 1, versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora eu quero que você vá ao livro de Lucas. Já vou te falar o qual capítulo. Capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, e o nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: agrada-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Tenta imaginar você encontrar um anjo e ele começa a falar com você, porque a palavra anjo significa mensageiro de Deus. Deus tem um correio e tem os carteiros dele, e os seus carteiros são os anjos. E o mensageiro veio trazer uma palavra. Ele disse: alegra-te, meu favorecido, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta carta, não está escrito isso na sua Bíblia, muito pelo contrário, diz assim: ao ouvir esta palavra, que Deus não manda carta, Deus manda palavra. Ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás, agora vai dizer a palavra. Qual que é a palavra? Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Yeshua, Salvador. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aleluia. A Maria recebeu todas estas palavras. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice,
sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Promessas são verdades de bênçãos que Deus tem projetado para você, para mim e para a sua igreja. Mas promessas precisam ser colocadas em ação. Se nós simplesmente ouvirmos as promessas e achar, oh, que bom, promessas de Deus, maravilhoso, mas promessas são palavras, e palavras que não são colocadas em ação não pode virar verbo. As palavras, elas precisam ser colocadas em ação, porque verbo é a palavra em ação. Até este momento, se terminasse no versículo 37, Jesus nunca teria nascido do ventre de Maria. Porque até esse momento, no versículo 37, o anjo trouxe um recado, uma mensagem, uma palavra. A Maria ouviu, se espantou, porque ela fala, não pode, essa palavra não pode ser para mim. Eu não tenho relacionamento com homem algum. O anjo ainda relembra para Deus, nada é impossível em todas as suas promessas. Havia uma promessa desde o livro de Gênesis, e em cada livro do Velho Testamento essa promessa vai crescendo progressivamente até chegar em Maria, que Deus traria um Salvador ao homem para levar a sua criação de volta para casa. Agora Maria ouve a palavra, e eu digo, se terminasse no versículo 37, são só palavras. Mas se Maria não decidisse colocar as palavras em ação, ela nunca poderia ter trazido Jesus. Desculpa a palavra que eu vou usar aqui. Deus não faz estupro espiritual. Deus não invade o ventre de Maria para colocar Jesus lá dentro. Ele trouxe a palavra da promessa que o Salvador nasceria de uma virgem. Está lá no livro de Gênesis. Da semente da mulher nascerá aquele que vai matar a serpente na cabeça. Aleluia. Mulher não tem semente, e a palavra semente no original é sêmen. Quem tem semente é o homem. Mulher só tem óvulo. É a semente que fecunda no óvulo. Mas a promessa era que da semente da mulher. Como Maria poderia ter um sêmen se ela não tinha relacionamento com ninguém? Aí vem Jesus e ensina na parábola do... Que parábola que é? Do semeador, não é? Ele diz, saiu o semeador a semear. E vocês conhecem bem aqui no sul o poder que uma semente tem. Enquanto a semente está no bolso, enquanto a semente está no saco, ela não produz nada. Mas quando ela é lançada na terra boa, e regada e cuidada, ela tem poder de germinar. Dentro de uma semente, há poder germinativo. E você sabe muito bem, melhor do que isso. Vem Jesus na parábola do semeador e diz assim, depois que ele conta a parábola, ele vai ensinar para os seus discípulos. A semente é a palavra de Deus. Sêmen, na Bíblia, é palavra de Deus. E a palavra de Deus, eu volto aqui, você deixa marcado no livro de Lucas, eu já volto aqui. Eu preciso que você venha comigo no livro de João, capítulo 6, versículo 63. João, capítulo 6, versículo 63.
O Espírito é que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A minha palavra pode não valer nada, mas a palavra de Deus, ela vale tudo. E a palavra de Deus está carregada de coisas vivas. As palavras são espirituais, você não apalpa as palavras. As palavras de Deus são espírito e vida. Quando ela diz que vai fazer aquilo que ela diz que ela vai fazer, que é a promessa, ela vai fazer. Mas para que a palavra possa cumprir o propósito dela, ela precisa ser semeada no coração. Porque palavras, sementes que não são semeadas, não pode acontecer nada, não pode frutificar nada. Então sementes precisam ser plantadas. Palavra de Deus precisa ser colocada dentro dos nossos corações, precisa ser postas em ação. Nós precisamos receber, trazer para dentro do nosso coração e frutificar, deixar aquela palavra crescer dentro do nosso coração. Volta por favor agora no livro de Lucas novamente. Lucas capítulo 1. Nós estamos parados no versículo 37. Deus não vai fazer isso no espiritual. Ele escolheu Maria, ela foi agraciada para trazer o Salvador. O anjo está na frente dela, o anjo trouxe a mensagem, o anjo trouxe a palavra. E esta palavra está carregada de poder e vida. E a palavra que ele traz é: você foi escolhida para trazer o Salvador ao mundo. Essa que é a palavra. Como palavra é semente, aquela palavra está carregada de poder. Mas ela não vai produzir o poder que ela diz que ela tem, se ela não cair no campo certo. Você não pode imaginar isso, mas eu quero que você imagine. Eu tento olhar o versículo 37, qual é a posição que o anjo está. Sabe como eu vejo no versículo 37? A Maria totalmente, assim, não assustada, mas totalmente atônita com tudo que o anjo está falando, e o anjo está esperando uma resposta dela. Ele não sai da presença dela enquanto ela não disser se ela vai pôr a palavra em ação ou se ela não vai pôr a palavra em ação. A decisão não é do anjo, a decisão não é de Deus, que tem todo o poder para fazer isso, porque não é impossível para as suas promessas. Nada disso pode trazer o Salvador se Maria não tomar uma decisão de acolher a palavra para dentro dela. Ou seja, Maria precisa dizer o que ela vai fazer. Se ela quer receber a palavra e deixar que a palavra cumpra aquilo para a qual ela foi enviada, ou ela pode rejeitar a palavra. Eu imagino como deve ter sido aquele momento para Maria. Naquele tempo, uma mulher grávida, ela já estava com o compromisso de casamento acertado. Se aparecesse uma mulher grávida e o seu noivo não fosse a pessoa responsável, ela era levada à praça pública e era apedrejada até a morte. Tente imaginar a situação de Maria, se coloque na posição de Maria. Mas era o anjo que estava ali, ela sabia que era o mensageiro do Senhor. E o anjo está lá olhando para ela. O anjo só vai embora depois que ela dá uma palavra para ele. Ela pode dar uma palavra positiva, ela pode dar uma palavra negativa. A decisão de trazer o Salvador ao mundo agora já não está mais nas mãos de Deus, estava nas mãos de Maria. Versículo 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor.
cumpra em mim. Conforme. Sabe o que é conforme? Tomar a forma como. Quando você vai fazer uma cuca quadrada ou retangular, você usa a forma o quê? Retangular. Se você quer fazer uma cuca redonda, nem sei se tem cuca redonda, mas você pode usar uma forma redonda. Você coloca a massa e ela vai ficar conforme a forma. É tomar a forma dele. Então você pega uma forma, você põe a massa para se conformar. Olha a palavra que Maria deu para o anjo: que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. A palavra de Deus que ele está trazendo, não é do anjo, o anjo não tem, o anjo é só mensageiro. A palavra que o mensageiro está trazendo é que a palavra é: o Salvador está sendo gerado e vai ser gerado dentro de você. Cumpra-se em mim, conforme a palavra do Senhor. E olha só que interessante o finalzinho. E o anjo se ausentou dela. Agora o anjo pode ir embora. E eu imagino esse anjo indo embora, o anjo Gabriel. Eu tenho um filho chamado Gabriel. Eu gostei tanto desse passagem que quando eu nasci meu filho, vai ser Gabriel. O anjo deve ter ido todo contente pela estrada fora, dando braços de alegria. Ela aceitou, ela aceitou, ela aceitou. Mas isso não diz na Bíblia. Eu aqui estou agora imaginando dentro do meu coração a alegria que ele deve ter voltado e glorificando a Deus, porque agora os homens poderão ter a oportunidade de voltar para casa. Aleluia! Olha o amor que Deus tem por nós, irmãos. Ele decidiu se tornar homem. Por isso ele é conhecido como Emanuel, o Deus conosco. Além de ele ser Deus conosco, ele é o Yeshua, é o Salvador do mundo. Nenhuma outra pessoa pode salvar o homem, porque você não serve uma religião, eu não sirvo uma religião. Nós servimos ao Criador do universo. Aleluia! E o Criador do universo não nos planejou para a perdição, mas também o Criador do universo não fez robôs e bonecos. O Criador do universo fez homens e mulheres com capacidade de decidir. Livre-arbítrio é você que decide. Deus não decide por você, porque senão Ele não poderia fazer você imagem e semelhança dele. Você tem que ter liberdade para decidir. João, capítulo 3. Versículo 1. Antes de você ir para o versículo 1, volta um pouquinho no 1:14. E o Verbo se fez carne. Agora volte para o versículo 1. No princípio era o Verbo, com letra maiúscula. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aí você olha no versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo é Yeshua. O Verbo é o Emanuel, o Verbo é o Curios, é o Senhor, o Verbo é o Machia, é o Cristo. Esse é o Verbo. E o Verbo sempre existiu.
Versículo 2, Gênesis 1:2. A terra era sem forma e vazia. Deus não faz coisas sem forma e vazia. Alguma coisa deve ter acontecido entre o versículo 1 e o versículo 2. Os estudiosos dizem que uma grande catástrofe do universo deve ter acontecido entre o versículo 1 e 2, e a terra foi afetada por isso. Porque quando Deus criou, o versículo 1 ele criou, no princípio Deus criou os céus e a terra. Algum fenômeno que a Bíblia não nos ilustra muito bem, porque não é o que a Bíblia não nos ilustra muito bem, a gente não tem que ficar preocupado, um dia nós vamos saber. Mas o versículo 2 ilustra muito bem, diz assim: a terra era sem forma e vazia. E o profeta Isaías diz que Deus não faz nada sem forma e vazio. Está lá registrado no capítulo 45. E aqui está dizendo que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, com letra maiúscula, chocava como uma galinha choca os seus pintinhos sobre as águas. Esse pairava no original está assim: chocava como uma galinha choca os seus pintinhos. Então o Espírito está chocando, está em cima de um planeta que está sem forma e vazio. Versículo 3: e disse Deus falou: haja luz, e houve luz. Quando Deus abre a boca, ele fala a palavra, mas quando a palavra sai da sua boca, ela é verbo, porque verbo é a palavra em ação. Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes aqui na criação. E quando o Pai decide, ele fala, o Filho sai, o Espírito Santo encontra com ele, tchau! As coisas fecundam, porque o Espírito de Deus, ele é o power de Deus, ele é o poder de Deus. Então a palavra, quando encontra com o Espírito, ela fecunda por decisão do Pai. Como você acha que o mundo foi feito? Pela palavra. Voltamos para João capítulo 1, por favor. Antes de você voltar para João 1, você pode voltar em Lucas? A Maria estava tão preocupada com aquilo, que se você voltar novamente em Lucas capítulo 1, versículo 34, a Maria falou assim para o anjo: impossível! Como? Eu não tenho encontro com homem algum. O anjo diz assim, versículo 35: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, ou com o seu poder. Da mesma forma que o Espírito Santo estava chocando a terra como uma galinha choca seus ovos, e a palavra vem em ação, encontra com o Espírito que está chocando, choca. Quando Maria decide com que a palavra tome a forma que ela diz, e o Espírito está ali sobre ela, quando a palavra em ação encontra com o Espírito, choca. E Jesus nasce dentro do seu ventre.